Eu quero estar chamando aqui meu amigo pastor Edmilson. Fazia longos anos que a gente não estava juntos, longos anos. Ele me trouxe a lembrança que fazem 14 anos que a gente teve o último encontro, e é uma honra e uma alegria para mim estar com o pastor Edmilson. Eu creio, mas creio de todo o meu coração que nós fomos chamados para ser curados, para curar outros. Não há outro caminho. Não há outro. Nós precisamos aprender a falar as nossas vulnerabilidades. Não temos mais tempo para usar maquiagem. Não temos mais tempo para usar máscaras. Não temos mais. O meu amigo está voltando. E a minha palavra hoje é uma palavra que eu carrego, que tem o tema Amigos do Noivo. Em 2021, Deus estava me apertando novamente para voltar para frente da igreja. E eu dizia: não, Senhor, é muito bom ser um pastor auxiliar. Eu não estou pronto. Eu não consigo. Não é meu tempo. E eu lutei com o Senhor, lutei. Lutei com o Senhor. E eu dizia: não posso. E Deus nos deu uma casa ali em Itapoá, que é a primeira praia de Santa Catarina, do Paraná para Santa Catarina. Nós estamos em Curitiba há 14 anos. Eu e minha esposa Ruth. Por favor, minha linda, você pode ficar em pé para que toda a igreja te conheça. Amém. Essa é minha princesa, minha amada. Eu só estou aqui porque o perdão me alcançou. As pessoas nos veem, os pastores na frente, mas as esposas são tão ricas, são tão preciosas. E eu posso dizer para vocês aqui, Fabiano também está aqui, porque Lidiane perdoa. Eu só estou aqui porque minha esposa me perdoa. Na verdade, nós que deveríamos estar sentados ouvindo. E eu estava ali em janeiro de 2021 e nós arrumamos as coisas para ir para a praia. E estávamos arrumando, mas quando eu me levantei pela manhã, eu já tive 3 infartos. Então eu conheço bem o meu coração. Eu sei quando ele está apertado. Naquela manhã eu levantei com o meu coração apertado, assim, inquieto. E eu disse para Ruth: pega a cadeira, pega o teu livro e vai para a praia. E me deixa sozinho, porque eu estou com uma convicção que Deus quer falar comigo e é muito pessoal. Porque Ele apertou meu coração. Então ela ficou meio relutando: não, vamos. Eu digo: não, linda, eu preciso ficar. Vai indo. E logo
não sei que hora e que tempo eu te encontro. E ela foi. Ela também sabe das minhas loucuras, dos meus modos diferentes de como eu falo com Deus. E ali eu peguei a minha playlist. Eu toco guitarra, violão e teclado, invisíveis, mas toco. Eu peguei meu violão e comecei com as minhas notas, adorando ao Senhor, adorando, adorando, adorando. E veio assim, João. Eu falei, João. E é incrível, porque quando Deus quer falar conosco, um dos nossos maiores erros é a gente tentar ajudar Deus. E eu já peguei a Bíblia, já foi nos textos que eu conhecia. Como a gente ainda é imaturo nessa relação com Deus. Irmãos, nós não precisamos ajudar Deus. Você não precisa. E eu procuro um texto, procuro outro, e aí eu vi um silêncio de Deus assim. Aí eu pensei, eu vou me aquietar então. Ele se aquietou, eu vou me aquietar. E fiquei ali com as minhas notas. E aí ele falou, João, capítulo 3. Abra comigo. E não tente tentar ajudar Deus. Deus, Ele vai falar. Talvez não na sua forma, não como você gostaria de ouvir, mas Ele vai falar. E ali então o Senhor começou a ministrar o meu coração. João capítulo 3, a partir do versículo 22. Nós estávamos congregando, desde que nós saímos daqui, nós fomos para a Igreja Batista Shalom, do pastor Odilon, um amigo, um pastor precioso que nos cuidou. E quando chegamos lá, ele me deu uma palavra que se encaixava exatamente naquilo que eu recebi quando eu estava saindo da Santa Tecla para Curitiba. E ele me disse, você precisa de um discipulador. A gente bate, depois vai vir alguém para nos bater. Mas esse bater é o circuncidar. E eu vou falar sobre isso na caminhada. Então ele me disse, o pastor Lourenço e a pastora Inês vão cuidar de você e da Ruth. E eu fui discipulado por esse pastor 13 anos. 3 anos, todo sábado, das 15 às 16. Todo sábado. Um mestre da palavra. Ano passado, ele partiu para estar com o Senhor. E essa caminhada foi fundamental também para mim estar hoje aqui. E eu fico pensando, e talvez isso fale ao seu coração o que eu vou dizer. Sendo Jesus quem Ele é, Ele escolheu 12 para estarem com Ele. Por que você quer caminhar sozinho? Se Jesus, sendo Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador, Ele escolheu andar com 12, por que eu quero andar sozinho? A caminhada cristã é lado a lado. Não é uma caminhada independente e nem também dependente. É uma interdependência. É uma prestação de contas. É um caminhar. Nós não rasgamos mais as nossas vestes como era na velha aliança. Hoje nós rasgamos o nosso coração. Como você rasga o coração? Abrindo ele para uma outra pessoa confiável e que já tem uma caminhada, e se possível mais maduro do que você. Então a minha primeira palavra hoje para esta casa: não ande sozinho. Sendo Jesus quem Ele é, Ele escolheu 12, como diz em Marcos, para estarem com Ele. Depois disso, João capítulo 3,
22, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhasse, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Sempre quando tem uma discussão, é porque tem partidos. Então havia ali partidos. E eles tentaram colocar João nessa discussão. Tentaram criar um ambiente de comparação. Porque dentro de uma discussão também sempre vai haver comparação. O que Deus deu para vocês é para vocês. É para essa casa. A gente vai em outros lugares. Eu já e a Ruth estávamos conversando e fazer algumas mudanças na nossa liturgia também lá. Porque já vimos coisas aqui que são de Deus e que nós podemos encaixar na nossa visão. Mas o que Deus deu é o que você carrega. Eu tinha um pastor Amauri, que para mim foi o melhor professor no meu seminário. Quando ele começava a aula, ele dizia: meus jovens pastores, não inventem nada, sigam o que o Espírito Santo está fazendo e coopere com ele. Todas as aulas, a mesma frase. E nessa caminhada, muitas vezes nós somos impulsionados a discutir, a tomar partidos. E não foi diferente. E eles tentaram fazer uma comparação, dizendo: João, aquele cara, aquele judeu que tu testemunhou dele, já está batizando, ainda que Jesus não batizava, mais do que você. E aí entra o João, que sabe quem ele é. E na nossa caminhada nós temos que saber quem eu sou, a minha identidade. E ele responde. A isso respondeu João, versículo 27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o... Diga para você: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não posso salvar você. Eu não posso salvar o seu casamento. Eu não sou o Cristo. Mas eu posso apresentar o Cristo que vai salvar a sua vida e o seu casamento, sua família. E ele está tirando essa responsabilidade que não é dele. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta o serviço ao noivo é o que o atende, o ouve e se enche de alegria quando ouve a sua voz, a voz do noivo. E esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Os estudiosos dizem que talvez o ministério de João, ele não ultrapassou 1 ano e meio. Porque quando Cristo veio, ele saiu de cena. E aqui é um exemplo para nós. Eu sou o amigo do noivo. E eu tenho que sair. Porque a minha alegria é ouvir a sua voz. Então Deus começou a repartir essa mensagem
naquele ano de 2021, o inferno estava se movendo nos quatro cantos desse mundo com a apostasia. Nós entraríamos no tempo da apostasia. Falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos. Houve um movimento liberado. Mas nesse mesmo momento que estava sendo liberado isso, Deus estava trazendo uma mensagem: levanta os amigos do noivo, aqueles que estão dispostos a ouvir. E todas as coisas desse mundo estão querendo tomar o nosso tempo com muitas coisas, para que a gente não consiga ouvir a voz do noivo. E a Bíblia também fala de Abraão. Abraão também era conhecido como amigo de Deus. E nessa caminhada com Abraão, o que foi que Deus pediu para Abraão? Qual foi o primeiro pedido que Deus pediu para Abraão? Sai da tua terra. Quando Jesus caminhava, ele dizia para o Pedro: vem e me... O amigo do noivo tem que estar disposto a sair. Você quer ser amigo de Jesus, você quer andar com Ele, você quer ouvi-lo, a primeira coisa que você tem que estar disposto é sair. Sair da onde, pastor? Aí cada característica da sua vida. Na última semana que eu estava em Bagé, eu peguei a minha Bíblia, alguns CDs, que eu era da época do CD, e coloquei, disse para a Ruth e para as meninas: não me tirem de lá, eu só saio de lá depois que Deus me der uma palavra. E eu então tinha uma garagemzinha no fundo, e ali eu fiquei não sei quantas horas. E eu dizia: eu não saio daqui sem te ouvir, eu preciso tomar uma decisão. E Deus me falou: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar. E eu não sabia para onde ir. E até que Deus então usou a vida do pastor Odilon lá de Curitiba. Ele disse: vem que eu vou te cuidar da tua família. Então nós partimos para Curitiba. Mas muitas vezes Deus vai te dizer: sai. Sai desse meio. Sai desse meio. Sai dessa vida. Sai dessa vida de engano, de mentira, de incredulidade. Sai disso. E foi o primeiro pedido que Deus pediu a Abraão. O segundo pedido que Deus pediu para Abraão: percorra toda a terra. Quando Jesus andava com os discípulos, ele dizia: siga-me. Então ele ia para a Judéia, batizava, ia para Galiléia, voltava para Jerusalém. Nós temos que aprender a caminhar. Eu cheguei quarta-feira aqui em Bagé, quase 20 para as 11. Na quinta-feira, final do serviço, eu falei para Ruth: eu preciso caminhar, mas está muito frio, tu não está acostumado mais com esse frio de Bagé. Eu preciso. Ela falou: mas não é bom para ti, Edmilson. Aí eu me sentei como obediente que eu sou, e eu fiquei tipo o gato de botas que faz aquele olhinho. Quem já viu o gato de botas? Aquele olhinho assim: por favor, deixa eu ir. Tenha compaixão de mim, me libera. E ela falou assim, já me conhecendo: tá, vai. E eu já não pensei duas vezes, né? Caminhei da Santa Tecla
até Lavã, percorrendo a terra, orando, profetizando, conversando com Deus e ouvindo ao Senhor. Eu aprendi isso com Jesus, meu amigo, e com Abraão, o amigo de Deus. Que tem momentos que nós temos que sair caminhando, não de carro. Está tão viciado que tem gente que vai de carro da casa à padaria. São 2,5 quadras. Sai caminhando. Porque caminhando você vai encontrar com pessoas. Caminhando você vai poder ter acesso a pessoas. E talvez caminhando você vai ter um encontro com alguém que precisa de um toque, que precisa de uma palavra. Então eu quero encorajar a igreja aqui a caminhar por Bagé, caminhar pelas praças, caminhar pelas ruas, como Jesus caminhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E enquanto ele ia caminhando, ele encontrava algumas pessoas. Então nós temos que voltar. Isso também é bom para a nossa saúde. Desde que eu cheguei em Bagé, acho que eu já engordei uns 3 quilos. E ontem eu falei para a Neuza do Paulinho: eu preciso comprar uma ambrosia. Tá bom. Hoje de manhã, quando eu me acordei, um prato de ambrosia, que é o meu doce preferido, estava ali em cima da mesa. Nós precisamos aprender a cuidar do corpo. E uma das maneiras é caminhar, é andar pela terra, andar pela tua rua, voltar ao bairro onde você nasceu. Talvez você encontre alguém lá, um amigo que está distante do Senhor. Enquanto nós estamos dirigindo um carro, nós ficamos muito distante das pessoas. Sentar na praça com um chimarrão, e conversar. Nós precisamos voltar a conversar. E era o que Jesus fazia. Ele ia conversando com os discípulos, e aí ele parava em Samaria para conversar com quem? Com a mulher. Uma mulher. Ele parou todo o seu trajeto, sentou para conversar com uma mulher. Ele atravessou um mar para conversar com um homem. Numa noite ele parou toda a sua agenda para conversar com um homem, Nicodemos. Se você ler a Bíblia, o nosso amigo é um homem de encontros. Ele é um homem de encontros, mas encontros transformadores. E se você for aquilo que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite, e decidir ser um amigo do noivo como João Batista, você vai precisar estar sensível para sair de lugares e começar a caminhar e a seguir o mestre. A terceira coisa que Deus pediu para Abraão: circuncidar. Eu circuncidei o pastor de vocês, de facão algumas vezes, mas também com muito choro, com muito abraço e com muita oração. Eu vou trazer um gancho naquilo que ele falou. Teve um momento da nossa filha mais velha, ela decidiu: eu quero morar sozinha. Aquilo me arrebentou por dentro. Eu quero morar sozinha, pai. Comigo não vai ser desse jeito que tu levou de casa a Sara ali de pro altar. Eu não quero morar mais com vocês. Eu quero viver a minha vida, eu quero... aquilo me arrebentou por dentro. E eu me lembrei das batalhas que eu venci de joelhos. Essa é uma das maiores armas espirituais que nós temos. É quando nós nos rendemos.
Abraão, Deus falava com ele e ele se rendia. E essa é uma arma. E aí Deus me falou: vem falar comigo às 6 da manhã. E eu sabia que essa caminhada era ser longa. E eu pensei, se eu for sozinho, talvez eu vou me desmotivar. Eu convidei um líder que lidera comigo lá em Curitiba, na Igreja Batista Brasa. Tu vem comigo? Porque se Jesus chamou Pedro, Tiago e João para coisas espirituais, por que eu vou lutar sozinho? Por que eu vou lutar sozinho? Se Jesus chamava 3 discípulos para áreas específicas, então eu chamei um guerreiro. 6 da manhã, vamos fazer um jejum. E nós vamos só com um propósito: vamos orar pela minha filha. 1 ano, joelhos. E uma segunda arma que nós temos: lágrimas. Jesus era um homem de sofrimento e de lágrimas. Deixa eu te dizer, Jesus também chorou. Ele também chorou. Nessa caminhada que eu estou com Cristo, eu descobri que uma das armas espirituais que nós temos são nossas lágrimas. Elas caem e elas frutificam algo. Talvez, olhando para nós como árvores, o adubo mais fértil para o nosso crescimento seja as nossas próprias lágrimas. E eu fiquei 1 ano chorando. E eu dizia: Senhor, eu quero que a minha filha volte para casa. Aí no 2º ano, o Senhor me falou: então ora por um varão. E um dia, conversando com ela, disse: pai, eu já estou com 28 anos. As minhas 2 irmãs já casaram e eu ainda não casei. E eu falei: eu faço uma aliança contigo, que a partir de hoje eu vou ser o primeiro intercessor desse varão. Eu acho até que eu orei pouco, porque veio um carioca e a Fluminense. Acho que a oração tinha que ser maior. Mas é um cara muito precioso, porque ninguém é perfeito. Fabiano é gremista, né, cara? Fazer o quê, né? É o amor. E o menino veio do Rio de Janeiro, que quebrou muitos paradigmas na minha relação com os meus genros. Os outros 2 dizem: pô, com nós tu baixava o sarrafo, agora com este tu só dá risada. Aí eu digo: agora eu estou mais transformado. Então eu quero explicar algumas coisas para vocês. Isso aqui, ó, é o que vai acessar lugares. Tuas lágrimas é o que vai te trazer vida. E nessa caminhada, o Fabiano conviveu uma parte comigo. Eu aprendi que é muito bom encontrar o noivo nas madrugadas. E nessa caminhada com um amigo do noivo, você sabe que João Batista era filho de quem? De Zacarias. Sua mãe se chamava Isabel. E ela era estéril, ela não podia ter filho. Zacarias, sacerdote, no seu turno, ele tem um encontro com um anjo. E o anjo libera uma palavra. Ele não creu e ficou. E aí no dia de apresentar o menino, alguém perguntou: qual é o nome desse menino? Alguém falou: Zacarias. O nome do pai, o nome do avô, o nome do sacerdote. E ele pede uma taubinha, hein? João, e a sua voz volta. Qual era a função de João Batista? Seguir a ordem de seu pai, que também era sacerdote. Ele deveria ser
sacerdote, usar aquelas roupas bonitas, entrar no templo. Mas Deus disse para ele: vai para o deserto. 30 anos mais ou menos João viveu para preparar o coração, para moldar o coração de João, para que João anunciasse a vinda do Messias. Tem uma parte do The Chosen que não está escrito na Bíblia. Eles meio romantizaram. Quem já viu The Chosen aqui? É muito bom. Mas tem uma parte, acho que é da primeira temporada, e pegaram João Batista, muito João Batista mesmo, né? Eles estão sentados os dois, e Jesus está tentando dizer para João Batista: não te envolve nessas coisas com o rei, não vai lá, cara. E eles estão conversando. Isso não está na Bíblia, essa conversa. Mas tem um momento no final dessa conversa que João olha para ele e diz assim: tu tens o meu coração. E Jesus testemunha que nascido de mulher, ninguém é maior do que. Então João é maior do que Moisés, João é maior do que Davi, João é maior do que os patriarcas. Mas em 1 ano e meio ele só anunciava: eis o Cordeiro de Deus. E quando Cristo começou a crescer, ele saiu de cena. E esse é o nosso chamado. Quando Cristo começar a aparecer na sua vida, sai de cena. E nessa caminhada, Abraão é circuncidado, e Jesus tinha que circuncidar os discípulos no coração. 3 anos de caminhada. E depois o último pedido que Deus pediu para Abraão: dai-me o teu filho, o que tu mais amas. Você quer ser amigo do noivo? Você vai ter que aprender a dar. Você vai ter que aprender a sair de lugares. Você vai ter que aprender a caminhar. Você vai ter que aprender a ter encontros com pessoas. Você tem que aprender a ser circuncidado. Imagina Paulo, já com seus 60 anos, entrando na sinagoga com Timóteo, que deveria ter entre 17 e 20 anos, e disse para ele: vou ter que te circuncidar, teu pai era grego, e os judeus não vão te aceitar. Ele poderia dizer: tu disseste bem, meu pai é grego, eu não preciso me circuncidar. Agora imagina um homem com seus 60 e poucos anos pegar a parte íntima de um homem já com seus 20 anos para circuncidar. E nós sabemos quem foi Paulo e quem foi Timóteo. Então na vida cristã vai precisar alguns momentos circuncidar, porque é ali que o teu caráter é aprovado. É quando você permitir que alguém toque numa área muito pessoal, muito íntima da tua vida. Eu fui para Jocum, ali em Almirante Tamandaré, faculdade da família do Cote. Eu fui fazer casa do pai, para trabalhar com traumas paternos e traumas maternos. Pessoas que foram traumatizadas pelos seus pais ou pelas suas mães. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi lá, que eu estava... Até a minha geração, os maiores traumas eram com os pais. Era com os pais. A geração dos nossos filhos, a grande maioria já não é mais com os pais, é com as mães. Eu estava num laboratório de cura, 12 pessoas, 7 tinham sido abusadas, 6 dentro da família e uma moça com o síndico do prédio. E naquele grupo ela pôde abrir o coração dela e contar toda a história que aconteceu. E aquela moça, até o 7º dia
São 8 dias, cada módulo. Ela tinha um cabelo que tapava todos os olhos dela aqui. Ela só via só uma pontinha do nariz. Calça rasgada, um monte de coisa. E ela chegava. Mas naquela manhã veio uma cura da parte de Deus. Ela viu um ambiente de família, um ambiente de casa. E ela levantou a mão e disse: pela primeira vez eu quero contar minha história ao público. Ela contou desde os 7 até os 10 anos como ela foi abusada pelo síndico do prédio. Tinha dias que ela ficava sozinha e o síndico sabia. E naquele ambiente de família, de paternidade, ela abriu o coração. Que história, irmãos. Eu nem me atrevo a contar para vocês. E depois daquele laboratório de ministração, no final Deus me falou: pega essa moça no colo. E eu falei: Senhor, eu sou um homem. Quem machucou essa mulher foi um homem. Se eu tocar nela, ela vai saltar. E aí o terapeuta, que é o responsável, olhou para mim e me deu assim uma... Vai que Deus está falando contigo. E eu perguntei: eu posso te pegar no colo? Ela parou. Nenhum homem me pegou no colo sem me pedir. Então eu peguei ela no colo. Tinha outro pastor do meu lado, o pastor Denilson, da Batista de São Paulo, um senhor bem de idade. Nós pedimos autorização para pegar ela e pegamos ela no colo. E ela disse assim: eu até perdoo o abusador, mas o meu pai eu não perdoo, porque onde ele estava que ele permitiu isso? Onde estava minha mãe? Eles não acreditaram em mim. E aí aconteceu um processo que não tem explicação, quando o Espírito de Deus age, né? E ali ela foi. No outro dia nós almoçamos, que a gente almoça em grupo, então uma moça. E alguém perguntou: quem é essa moça? O cabelo já não estava no rosto, pintada, bem vestida, e ela sentou. Aí nós ficamos olhando assim, alguém disse: é a moça. Na formatura, ela trouxe toda a família dela para a formatura. E ele ouviu uma restauração. Linda. Linda. Porque ela ouviu. Se a gente não ouvir o Senhor, irmãos, eu posso sentar aqui? Deus está me dizendo para mim, desde abril, aprenda a ouvir. E a Ruth, ela sempre me diz: vai ouvir as tuas filhas. Vai ouvir as tuas filhas. O amigo do noivo, essa geração que Deus está levantando, é uma geração que está disposta a... João disse: a minha alegria é ouvir a voz do noivo. Nós estamos sendo chamados nessa geração a voltar a ouvir a voz do noivo, que vai dizer: vem e me siga. Vamos andar junto. Lá na igreja nosso tema é: juntos somos casa, mesa e igreja. E o que Deus me falou, pastor Fabiano, é ensinar as pessoas a voltarem para as suas casas. O que tem de homem e mulher bem sucedido fora é incrível, mas o que tem de fracasso na família também é incrível. Voltei. Então nós precisamos voltar para casa. Deus está levantando uma geração bem sucedida em casa, onde o marido sabe ouvir a esposa, onde a esposa sabe ouvir o marido, onde os filhos ouvem os pais ouvem os filhos. E eu quero dizer uma coisa para você, pai: você tem que ouvir o seu filho, porque a única pessoa depois da sua esposa que vai te dizer a verdade é o teu filho. Isso dói, mas é ele que vai dizer. O que eu escutei das minhas filhas, mano, doía muito. No início eu ficava revoltado, queria falar. Agora eu aprendi que falar não adianta nada. Então eu vou ouvir. Há 3 semanas atrás, 4 semanas, minha filha casou há 3 semanas, né?
Então 5 semanas atrás, ela estava assim naqueles dias de quebrar tudo. Ela é muito parecida comigo, muito intensa comigo. Sou muito intenso. Eu estou me segurando aqui para não quebrar tudo, mas eu sou muito intenso. E aí ela estava lá, acho que faltava 8 mil reais para pagar todas as contas. Ela estava cuspindo fogo pela boca, pronto para entrar numa guerra e numa discussão. Aí a Ruth tentou apaziguar e ela já soltou uma labareda de fogo assim. E eu tô lá em cima, né? A gente tem uma casa, um ático, e eu estou lá. Porque eu já aprendi em 2021, eu fui chamado para ser amigo do noivo. E a primeira característica de um amigo de Jesus é aquele que ouve a sua voz. E eu tô lá. O que eu faço, meu amigo? O que eu faço? E o amigo diz para mim assim: meu Jesus, pede suavemente que ela suba. Eu falei: filha, sobe aqui que o pai quer falar contigo. E ela já vem na escada, 27 anos, batendo assim, furiosa. O que tu quer me falar, pai? Nada. Senta aqui no meu colo, porque tu tem pai. Aí peguei a cadeira, porque eu estava um pouco fortinho, peguei a cadeira mais forte, sentei e botei ela no meu colo. Disse: tu tem pai. Por que tu está assim? Choramos. Homem chora, mano. Homem que é homem chora. E chora muito. E choramos. Eu não disse uma palavra para ela. Só reafirmava: filha, tu tem pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Aí depois que ela chorou, esbravejou e chorou e disse um monte de coisa, e ela esperava que eu dissesse uma coisa para ela. E Jesus dizia: não fala nada. E eles choramos. No outro dia ela me chamou e disse assim: pai, eu esperava que tu me dissesse muitas coisas. Eu já subi a escada para te dizer outras. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Como Deus transformou a tua vida, pai. Como tu é outro homem. Como tu te tornou esse homem que tem paciência. E eu falei para ela: porque eu escolhi ser amigo do noivo. E o amigo do noivo é aquele que ouve o noivo. Isso foi só para isso que ele nos chamou, para ouvir a sua voz. E não fazer aquilo que nós queremos fazer, mas fazer o que ele quer fazer. E eu tinha dito para minha filha: eu vou dançar a última, eu não vou dançar com ninguém, mas eu vou dançar a última música do teu casamento contigo. E eu tinha me esquecido dessa promessa. No dia do casamento, movimenta para cá, nosso netinho começou a chorar. Eu digo: Ruth, vai para casa que eu vou ficar com a Sara. Chegou, todo mundo foi embora. Estava lá ela com seu marido agora, e todo mundo estava chegando o caminhão para ir com os cozinheiros. E eu falei: agora eu vou dançar contigo. É para isso que nós somos chamados, irmãos. É para ouvir Ele. Por isso há tanta gente descontente. Eu estou aprendendo. Cadê o guerreiro? Cadê o ministro? Foi arrebatado? Está aqui. Não sei se tu conhece essa canção. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Me ajuda aí, Ruth. À medida que te conheço mais,
tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. O valor absoluto que eu e você fomos chamados para essa caminhada é ouvir a voz do noivo. Por que tanta gente triste? Por que tanta decepção? Por que tanta frustração? Porque nós não estamos ouvindo a voz do noivo. Na tradição judaica, o noivo não podia falar com a noiva. Ele tinha que escolher um amigo, o melhor amigo. Sabe por quê? Porque esse amigo não podia se apaixonar pela noiva. O noivo, com quem ele falava? Com o pai da noiva. A relação da tradição é que o noivo falava com o pai da noiva. E o amigo do noivo tinha que falar com a noiva. Mas o que é interessante, pastores, nós não podemos nos apaixonar pela noiva. Tem pastor, e foi aí que Deus falou comigo. Sabe qual foi o teu erro, Edmilson? É que tu te apaixonou pela noiva lá em Bagé. E tu viveu para ela. E tu escutava mais ela do que a mim. E aí tu naufragou. O segredo é ouvir a voz do noivo. Só que nós temos que escolher um amigo. E tem que ser um amigo. Porque esse amigo vai falar de quem? De ti. E eu fico pensando, João dizendo para a noiva: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu não sou o Cristo, é Ele. É Ele é o Messias. Eu vim só preparar o caminho. É Ele. E é isso que a igreja tem que fazer nos nossos dias. É Ele. É Jesus. Eu não sou o Cristo. Eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que é maior do que eu. Eu sou amigo de alguém que é maior do que eu, que tem um vinho que eu não tenho, que tem um pão que desce dos céus que eu não tenho. Eu não tenho. O meu amigo, ele é nobre, ele é lindo. Como diz um pastor amigo meu lá em Curitiba, ele é cheiroso. Ele goteja óleo de Gileade. Ele é manso, ele é humilde, ele é verdadeiro, ele é como uma videira verdadeira, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o bom pastor, ele é o Cristo, ele é o amigo verdadeiro, ele é aquele que senta com a prostituta, ele é aquele que senta com o religioso, ele é aquele que vai conversar com a samaritana, ele é aquele que abre os olhos do cego, ele traz para o surdo voz, ele toca no que está quebrado. Ele é um judeu de 33 anos, simpático, manso, nobre, de fala suave. Ele não grita, ele não fala alto, ele é acessível. Você pode encontrar ele, você tem acesso a ele. E se você tocar pelo menos no canto do manto dele, você vai ser curado. E é para isso que eu vim aqui, e essa é a minha mensagem: falar dele. Nós fomos chamados. Não, eu não falo de mim. Você não vai ver eu falar de mim.
eu vou falar dele, porque eu sou amigo dele. E a minha responsabilidade é ouvi-lo. E aí a minha alegria é completa. Eu estou... Dá pra sair, mano? Qual é o seu nome, guerreiro? Ivan, você é muito lindo, Ivan. Sabia? Porque você também é amigo do noivo. E os amigos do noivo são lindos, porque eles produzem paz. Quando você senta com um amigo, não dá vontade de ir embora. Ontem eu estava com o pessoal da Mover, e nós chegamos no restaurante, acho que eram 10 e pouco da noite. Nós saímos de lá 1h40, porque não queria ir embora, porque é muito bom estar entre os amigos. E Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe, ele só obedece, mas o amigo não. O amigo sabe, porque o amigo ouve a voz do noivo. Ah, meu Deus. E eu disse naquele janeiro de 2021: tá bom, eu vou voltar para frente de uma igreja. E ele disse: só uma condição eu te peço. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Tu vai agora me ouvir e não vai se apaixonar pela noiva. Você vai se manter apaixonado por mim, Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Eu nem sei que oração, mas eu queria ter um tempo de ministração, sabe? Porque o amigo do noivo, cara, ele quer estar com ele. O amigo do noivo não quer nem falar muito, ele quer estar com ele. E eu quero estar com ele, está aqui. Eu quero ouvir ele. Eu quero ouvir ele. Oh! Tu tem liberdade aqui, meu amigo. A casa é tua noiva.